Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do programa Cena Legislativa, o seu espaço semanal para debates que realmente importam no mundo político, na seara legislativa, na perspectiva eleitoral. E agora, nessa temporada 2024, a gente não poderia deixar de tratar do tema que mais está na cabeça aí de políticos, da população, de jornalistas, que é o cenário eleitoral, as eleições de 2024. E para isso eu estou aqui trazendo convidados que estão acompanhando já há algum tempo. Eu estou insistindo na tese de que a eleição 2024 ela começou a eleição mais antecipada que a gente já teve na história das eleições municipais. Então, 2024 vai acelerar aquilo que já iniciou em 2023. E para tratar das eleições de 2024, estou trazendo aqui Carlos Maza, jornalista, uma figura que acompanha o cenário político de Fortaleza, do Ceará de uma forma geral, os bastidores partidários, né? Tem sempre uma nota antecipando movimentos, é alguém que faz essa leitura cotidiana e que eu tenho o prazer de conversar permanentemente, né, assim, na construção dos seus textos, das suas análises. Então, a gente está num diálogo sempre presente há algum tempo. Então, quero agradecer, Maza, por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, tratando de um tema que eu sei que você gosta e que vai trabalhar muito esse ano. Primeiro, né, satisfação, Cleiton, eu te agradeço bastante o convite, né, até para poder retribuir um pouco, né, que você no dia a dia sempre ajuda a gente com as suas análises, sua leitura muito apurada também do cenário político. É um prazer, né, tá falando sobre o evento que, também até puxando um pouco para a sardinha para nossa brasa, né, que tipo, vai ser um ano muito animado e vai ter muita discussão para ser feita durante esse ano, muita notícia para fazer, pode ter certeza. Porque, como você falou, né, a gente brinca, né, que às vezes os políticos, quando você questiona, né, eleição de 2024, acabou de terminar de 2022, não dá para conversar. Mas quando a gente sabe que nos bastidores ali, entre eles já estão falando de 2026. A gente sabe que 2026 tem 2 vagas abertas para o Senado, que já estão há muito tempo na roda dos políticos de discussão, de gente se colocando. Então não tem essa coisa de, não, vamos deixar para discutir 2024 em 2024, né? É um processo que está acontecendo o tempo inteiro, no cotidiano, na vida dessas pessoas. E esse ano eu acho que a coisa já abriu a porteira, como dizem, né? Já está muito bem colocado. E eu acho que a gente vai ter uma eleição aos moldes daquela que a gente teve em 2012, né? Quando começou com o Inácio Moroni muito na frente ali nas pesquisas de intenção de voto, o Roberto Cláudio Eumano ali com seus 1% nos primeiros levantamentos, no final aquela bagunça toda, grande número de candidatos, muitos candidatos pontuando bem, né? A gente vê ali o Eumano e o Roberto indo para o segundo turno com o Heitor Ferrer só ali, se eu não me engano, uns 2 pontos atrás. O Renato Roseno, que era de um partido pequeno, bate ali uns 12% e o Inácio Moroni cai bastante. Então, eu acho que vai ser uma eleição naqueles moldes ali. Muita disputa, muita gente colocada e alguns candidatos bastante fortes, assim, que não vão estar só para, né, para aparecer ou para demarcar posição. Vai ser uma eleição que vai ter muita gente assim, empenhada e brigando para ganhar. Mas eu vou quebrar o protocolo e ao invés de já iniciar pelos nomes, eu vou começar pelos temas. Qual você acha que vai ser... A gente viu agora uma pesquisa recente que trazia, né, trouxe os temas de maior preocupação do eleitor de Fortaleza. A gente sabe que a preocupação do eleitor de Fortaleza não é exatamente do eleitor de Caucaia, de Juazeiro é outra, de Sobral é outra. Qual você acha que vai ser o grande tema, digamos assim, dessas eleições de 2024? O que é que, de uma forma geral... vai atrair mais a atenção dos eleitores e, claro, atraindo a atenção dos eleitores vai fazer mais parte da agenda política e da agenda de construção das candidaturas. Antes, uma coisa assim, antes de tudo, que eu me pergunto muito, e é que é uma dúvida minha, né? Eu não consigo ainda fechar um cenário sobre isso, mas uma dúvida que eu tenho sempre é qual vai ser o tamanho da polarização nacional, né? Daquela coisa PL, PT, né? Lula e Bolsonaro, na eleição municipal. Se a gente vê, historicamente, as eleições municipais fogem um pouco dessa regra, né? Tem ali um perfil diferente na hora de discussão do eleitor nos municípios, né? Vai só pegar 2020, a gente já estava no auge da polarização, né? Era o bolsonarismo ali pesado. Aí você pega a lista de prefeitos de capital, não tem nenhum petista e nenhum nome quase assim muito fortemente ligado ao Bolsonaro, fora um ou outro. O que a gente teve foi
uma grande relação de políticos profissionais, né? Isso. A grande maioria, o Sebastião Mello era vereador de Porto Alegre desde os anos 2000. Você vai nos municípios do JHC, sabe? Até quando não eram políticos profissionais, era gente que era meio outsider, não estava ligado ao PT nem ao PL, né? Como o Greca lá em Curitiba e o Calil ali em Belo Horizonte. O Calil depois se aproxima do Lula em 2022, né? Vai ser candidato ao governo, mas quando ele é eleito muito outsider. Então, até naquela época, ainda não prosperou essa briga da polarização naquela eleição. Só que a gente sempre fica, né, se perguntando, né, será que agora vai? A gente está vivendo aí um pós-8 de janeiro, a gente está vivendo um momento mais extremado, né, das emoções, desse sentimento. Será que vai manter a tradição disso não entrar muito fortemente na disputa eleitoral municipal? Ou será que esse ano a gente vai ver já no primeiro turno? Não vai ser que nem em 2022, que a gente viu que o Sarto, a 2020, aliás, que o Sarto acabou beneficiado ali por essa questão, porque o PT corre para apoiar ele no segundo turno, dizendo que o Wagner representava o bolsonarismo e tudo mais. Mas, enfim, não foi um mote central da campanha. Então, esse é um tema que eu fico muito curioso para saber. Será que esse ano vai ter uma alteração nisso? Agora, sobre os temas tradicionais, Fortaleza, historicamente, é muito, né? Saúde é um tema que pega muito. Não é à toa que o prefeito Sarto, nos últimos meses, tem dado, né, grandes investimentos. Não é à toa que o governo do Ceará está colocando aí um hospital ali da UES para funcionar por agora, né, também. Aí vem os tuk-tuks que entregam remédio, porque isso era uma questão que era problemática desde a época do Roberto Cláudio. Você lembra que na campanha de reeleição do Roberto, o grande destaque da campanha dele era a tal do centro de distribuição de remédios, né? Que ele era criticado porque não tinha. E aí isso foi um mote, talvez até mais do que o IJF2, que era a grande obra de saúde dele. Ou seja, essa questão da saúde, às vezes, no detalhe, na coisa pequena, né? No posto, no medicamento, pega muito na eleição. Então, eu acho que saúde sempre é um tema fundamental. E o outro tema que, com certeza, né, é clássico é a questão da violência, né? A gente está vindo agora de um ano, primeiro ano, se eu não me engano, em 5, né, que não houve uma redução de homicídios. Esse ano, no Ceará, foi exatamente igual, né? Eu não lembro o número exato agora, mas foi exatamente o mesmo número de homicídios 2023 e 2022, né? Até esquisito. Mas, enfim, o número oficial é esse. Então, já causa um sentimento, né? A gente já vê episódios de violência voltando a acontecer com uma frequência maior agora mesmo. Nessas fins de semana, a gente teve ali, né, várias pessoas mortas numa festa na Barra do Ceará. E isso já explorado muito fortemente nesses perfis de rede social, por alguns pré-candidatos e tudo mais. Então, há essa questão da segurança pública também ganhar um peso maior esse ano do que teve em 2020 e 2016, por exemplo. Então, eu acho que esses dois temas são muito fortes, porque sempre são, né? A gente vive em cidade onde esses temas são muito fortes, mas eu acho que um dos temas assim que vai pegar muito na campanha é a questão da taxa do lixo também, né? Sarto cria essa cobrança, parece que esse ano já teve um reajuste, muita gente incomodada, e a gente tem aí entre os candidatos colocados, se eu não me engano, o Evandro Leitão é o único, talvez, que não diga ali, batendo na mesa, eu vou extinguir isso, né? O capitão logo depois fala, Fernandes também, né, do PL, enfim, todos os nomes que estão colocados já estão se colocando muito fortemente. Anteontem, nesse fim de semana, o capitão anuncia, né, vou sair, que ele estava secretário da Saúde de Maracanã, vou sair, isso aqui para me dedicar à Fortaleza. Anteontem ele já publicou 2 vídeos batendo na taxa do lixo, ou seja, assim que ele retomou a visão dele para Fortaleza, ele fez, o que a gente tem aqui para falar? Taxa do lixo. Isso. Então, pode ter certeza que é um tema, né? Todos os pré-candidatos fora ali, o Evandro, né? A Larissa, a Luiziane, todos falam que vão, de alguma forma, ter uma proposta de extinguir, né? Alguns falam até em devolver dinheiro que foi pago. Isso eu acho muito pouco provável. Não sei nem se é legal uma possibilidade. Mas, com certeza, em termos de proposta, de campanha, de se a coisa apertar, esse vai ser uma das coisas que eu acho que mais vai ser utilizada assim, na campanha do ano que vem. Mas, pegando Fortaleza especificamente, Maza, a situação do prefeito Sarto. A gente lembra que os 2 primeiros anos do prefeito foram anos muito ruins do ponto de vista de imagem pública, muito desgastado. Eu lembro que no começo do ano passado se colocou muito a ideia dele nem ser o candidato à reeleição, de se colocar o nome do Roberto Cláudio. Mas o que a gente percebe é que do segundo semestre de 2023 houve um movimento de recuperação, né, com a agenda de investimentos. Ainda não está no melhor dos mundos, porque ainda existe uma avaliação ainda muito de regular, ruim, ainda não é uma imagem
vista, por exemplo, se a gente comparar com a do Roberto Cláudio, né? Como é que você vê a avaliação da gestão do Sarto e como ele chega? A gente sabe que ainda tem aí vários meses pela frente, mas como é que você acha que ele chega antes, se os atores políticos nem colocavam o Sarto, né? Era quase que com a carta fora da própria do jogo, né? Agora não, ele é um ator importante que tem apoio na Câmara Municipal, que tem uma máquina, que tem investimento, né? Que tem poder de investimento. Como é que você vê as possibilidades do Sarto agora em 2024? Eu vou te contar até, eu falei em 2023, assim que assumiu o governo do Eumano, eu falei com um petista bem graudão, né? Aqueles ali que senta do lado do Eumano em reuniões. E aí naquela época foi como você falou, a avaliação, aqueles 2 primeiros anos do Sarto tinha um sentimento de paralisia, né? De sumiço, prefeito apagado, que não estava na cidade e tudo mais. E aí eu falei com esse petista meio, né, ali jogando para ele como é que ele avalia, né? Eu falei, não, mas e o Sarto, né? Tá num momento ruim, não sei o quê. Aí esse petista me balançou a cabeça e falou, Sarto é o grande favorito para ter uma vaga no segundo turno. Aí eita, aí eu já percebi, tem alguma coisa que esse pessoal que já está dentro da política entende. Aí, ao longo do ano passado, a gente viu o que era isso, né? Acho que o prefeito ele corrigiu 2 questões que eram muito complicadas na gestão dele, que era essa própria questão de agenda dele e outra era a comunicação, né? Não a comunicação ali, a equipe da prefeitura, que são profissionais muito competentes, eu conheço vários, já trabalhei com vários. Mas eu digo assim, a própria questão da nuance, de como trabalhar algumas narrativas, discursos, sim, não deixar que algumas coisas colhem, dar as respostas e tudo mais. Ao longo desse ano ele avançou muito nisso, apesar de ter tido uns contratempos lá, como o Carlos Mesquita, que era o líder dele na Câmara, dizendo umas coisas ali, gerando crises para o prefeito desnecessárias e tudo mais. Mas o Sarto soube entrar em brigas boas que ele levou a melhor assim, na população. Sim. Aquela briga da Ponte Estaiada, por exemplo, muita gente que não era muito fã, digamos assim, do Sarto, disse, não, nesse caso aqui o Sarto tem razão. Ele quer pegar e fazer a obra se o governo não faz. Então foi trabalhando essas questões. Então, vem de 2 anos realmente apagados, meio fraco, você não via muitas ações na cidade, fora que lá estamos com muitas obras. Mas que obras são essas? Às vezes pinta ali uma parede de um posto de saúde num bairro e entrega uma placa e diz que está novo. Não. Agora, dos 2 anos, né? Ano passado, principalmente, a gente viu muito isso, uma mudança na comunicação muito grande do prefeito, principalmente nessa reta final de 2023. Né? Não sei se você acompanhou as festas dali do Réveillon na praia, mas a prefeitura fez um jinglezinho, né? Que era o Pela Primeira Vez. E aí mostrava as realizações. Aí você andava na calçada depois, estavam as pessoas cantando essa musiquinha. Ou seja, ficou na cabeça de muita gente e deixa de ser uma publicidade de alguma forma da gestão. E aí eu acho que o Sarto ele aposta muito numa estratégia meio antiga, né, de fazer política, que é aquela história de volume de obras e controle da base parlamentar e apostar que isso garante a eleição, né? Que foi uma coisa que o Juracy fazia muito lá atrás, não deu muito certo em alguns momentos, né? Mas a gente tem um grande volume de obras guardado para esse último ano da gestão, né? Você teve que pegar, final do ano passado, a quantidade de matérias que o Sarto fez para aumentar o caixa da prefeitura, né? Parece que já prevendo que com aquela briga de 2022, o racha do PT e do PDT, que ele ia perder recurso do governo do Estado, ele cria a taxa do lixo ali, já estava encaminhado, né? Mas ele acelera a implementação. Ano passado ele faz um refis grande para devedores, né? Perdoa dívidas grandes de permissionários para agilizar algum dinheiro, né? Ao invés de você pagar uma multa grande porque você está devendo, você agiliza um pagamento agora. Então, o caixa de 2024 da prefeitura vai ser muito grande, né? Aprovaram financiamentos, empréstimos muito grandes, então o que não vai faltar é obra. Agora, eu não sei se talvez seja tarde demais para isso, principalmente no cenário que a gente está vivendo, que vai ter muito ator envolvido, né? E que não é tão simples assim, às vezes, remover esse desgaste. Agora, eu não acho de forma alguma que você escuta, volta e meia, algumas pessoas falarem como se o prefeito tivesse fragilizado ou não sei o quê. Eu não acho, eu acho que ele está numa boa posição para brigar, né? Mas muitos outros candidatos também estão, né? Então vai ser uma eleição muito disputada, sem claros favoritos, assim. Mas se fosse para te também dar ser um pouco mais ousado aqui, para não ficar só em cima do muro, eu acho que talvez um dos nomes mais assim para ir para o segundo turno hoje é o Sarto, né? A não ser que tenha mesmo uma polarização, algum acontecimento
maior na campanha, até porque, enfim, né? Máquina, base parlamentar, que isso o Sarto sempre foi hábil, né? De controlar. Olha, ele conseguiu aprovar uma taxa, cara. Isso. Eu acho que o humano não conseguiria lá para a Assembleia. Vamos criar uma taxa nova. Mesmo que tenha feito reajuste lá no ICMS, o desgaste é muito grande. Ele conseguiu, teve que mudar vereador, perdeu votos, rompeu com alguns vereadores que já não estavam lá muito na base dele, mas ele conseguiu aprovar a criação de uma taxa, né? Que é uma coisa muito grande em termos de legislativo, de votação. A pressão que os desgastante, vereadores... né? Exatamente. Então, isso mostra que tem um controle do parlamento até melhor do que essa comunicação que ele tinha com a população. Então, nesse aspecto, é curioso. Mas, como eu te falei, é uma receita meio antiga, né? Não é garantia de dar certo apostar. Não, com volume de obras mostrando o tempo inteiro, em alguns vereadores a gente vai conseguir fazer a reeleição. Num ano que a gente está vivendo tão grande, né, como está agora, e com um ponto até que a gente pode entrar daqui a pouco, que é essa questão também Cid e Ciro Gomes, né? Que a gente vai ter a primeira eleição dos irmãos em lados opostos, irmãos que costumam causar muito, né? Gerar muitas manchetes. Eu não sei se até isso não vai, de alguma forma, impactar na eleição. Assim, no interior certamente vai, mas até na de Fortaleza. Aí pegando o interior e já puxando para o Ciro e o Cid, né? Que são figuras, atores muito presentes no cenário político, mais o Cid, porque o Cid é uma figura de costura, né? Aquele que está no varejo da política, que se reúne e conversa com o prefeito, conversa com o vereador. O Ciro já não tem essa paciência de fazer esses encontros que são, alguns casos, intermináveis, né? Para você decidir a candidatura no município. E aí nós tivemos todo esse cenário de ruptura no PDT. Como é que você vê, Maza, o papel nessas eleições do Cid? E aí eu coloco muito mais que Fortaleza, né? Me parece que o Cid ele está buscando demonstrar a relevância dele para o governo do Estado, até mesmo por ele não ter participado de uma forma muito enfática das eleições de 2022. Ele está, né? Todo esse movimento que ele está fazendo, ele disse, olha, eu estou no jogo, eu não posso ser deixado de lado, eu não sou secundário, eu tenho um grupo de prefeitos, eu tenho um grupo de deputados, mas isso tem que ser testado, né? Isso tem que ser testado nas eleições. Então, como é que você vê o papel do Cid e do Ciro, apesar dele ter aquele discurso que não vai... Porque a gente sabe que o político não precisa ele ser candidato para estar na política. Né? A gente sabe que ele pode articular, o próprio Ciro já anunciou que vai estar na campanha do Sarto, né? Imagina se o Ciro não apoia o candidato do Ivo em Sobral. Então assim, ele vai estar presente, é uma figura que vai estar presente na disputa. Então como é que você vê o papel dessas duas figuras que lideraram o que até bem pouco tempo era o maior grupo político do Ceará, né? Assim, em número de representação, em capilaridade. Como é que você vê o papel dessas duas lideranças? Eu acho que a questão central você mesmo já tocou, né? Que foi 2022, né? Tinha-se uma expectativa, eu acredito que o próprio Cid tinha, né? Ninguém esperava aquela vitória do Eumano no primeiro turno, da forma como foi uma surpresa muito grande. E havia uma expectativa muito grande do Cid vir como o salvador da pátria no segundo turno, né? Aquele cara que ia fazer a reconstrução da ponte entre o PT e o PDT, para que o PDT apoiasse, né, o Eumano no segundo turno contra o capitão e tudo mais. Tinha essa aposta e acabou que não precisou dela, e hoje é muito claro, né? O Cid não é mais a principal liderança dos grupos políticos governantes aqui no Ceará. Não é, né? E não é. Você vê as movimentações que estão acontecendo de partidos, o Evandro Leitão não foi, né? O Cid já deixou claro que ele ficou, né, enciumado, ele não gostou, frustrado, né, foi o termo que ele utilizou, quando o Evandro se antecipou, o resto do grupo se filiou ao PT. Aquilo ali foi o Camilo Santana puxando a mão, né? Que é muito aquela coisa, né? Como você bem colocou, o Cid é o cara da ponta do lápis, né? Você vê os eventos do PDT no interior, o Cid fala, chama um por um, prefeito tal vem aqui, diz com quem você está lá, quem você vota para deputado estadual, federal, quem vocês estão disputando lá. E se tem deputado, sabe? É uma coisa técnica. Ele sabe exatamente cada grupinho que está disputando no Ceará todinho. E na época do governo do Camilo, o Cid fazia muito isso.
muitas reuniões de definir migração de partido, de quem ia ficar com partido, de como ia ser a eleição de tal lugar, no governo do Camilo eram feitas num escritório do Cid, né? E aí hoje você tem o governo do Eumano, isso não existe mais. Porque quem é o número 2 do Eumano? É o Camilo. E se depois não é o Camilo, tem o Guimarães. Se não é o Guimarães, tem a Luiziane. Se não é a Luiziane, tem o PT, que é aquele, né? Aquele saco de gatos que tem muita influência e que o Eumano, por ser um militante histórico do partido, escuta muito a militância e vai para esses eventos todos e, inclusive, às vezes gera desgaste porque estava lá com o MST, né? E tem esse pessoal que gosta de criticar por isso. Mas, enfim, voltando ao Cid perde muito esse espaço e eu acho que o Cid é consciente disso. Né? Eu não falo isso de uma maneira que às vezes a gente vê umas análises de Cid está acabado, já era. Não é desse nível que eu estou dizendo. Eu digo mais no sentido, ele tem consciência de que o tempo passou, só que a grande coisa do Cid agora, as mobilizações dele, é evitar ele cair nesse balaio comum da segunda força que tem hoje o Domingos Filho, Chiquinho Feitosa, tem ali o Eunício Oliveira. Ele quer estar em segundo. Acilon. Ele quer estar em segundo, mas ele quer estar acima desse pessoal. Isso. Por isso que você vê tanta investida do pessoal do MDB, do Republicanos e do Progressistas, desses outros partidos, para tentar pegar alguns desses deputados que estão saindo do PDT, para pegar algum desses prefeitos. Tem uma tentativa de aproximar o Cid dessas outras lideranças, do Domingos, ali, do Eunício e tudo mais. E para o Cid é muito importante que o bloco dele vá unido ali para o PSB, né, que é o que hoje se indica, ou para o que for que seja, para que ele mantenha, né, até uma força para poder apresentar ali nas negociações com o Camilo e com o Eumano. Ó, eu sou o líder do segundo bloco, eu tenho 14 deputados estaduais, entre suplentes e efetivos, tenho 43 prefeitos, eram 43, né, parece que, mas a Laís Nunes, lá do ICO, já foi para o PT, o próprio Oriel, que é deputado estadual, estava lá de mãozinha dada com o Guimarães no ato de filiação, aí todo mundo, o Oriel vai para o PT também, aí você vai olhar na lupa, já tem vários se perdendo, né? A vice lá de Limoeiro, né, que assumiu, deu branco agora o nome dela, mas ela foi pro Republicano, se eu não me engano, então já saiu, já não vai para o PSB. Ou seja, quanto mais demora para definir essa coisa, mais o Cid vai aparecendo buracos na canoa, digamos assim, deles ali. Mas o interesse do Cid é manter essa força, né, para ser a segunda força, até para ter o bloco maior ali de deputados, poder ter influência na sucessão da Assembleia, por exemplo, né, que é uma coisa que vai ser discutida agora. E aí, vai ser o Eumano que vai indicar? Da onde? Do PT ou do grupo do Cid? Vai ser os deputados do PDT, que são maioria, vão estar também maioria no PSB. Então, para esse jogo de dinâmica do legislativo, é muito importante para o Cid ter esse controle desse grupo. Né? Então, eu acho que o movimento do Cid é muito esse, né? Vai estar muito presente nessas disputas do interior, justamente para manter esse poder de barganha, né? E tal. E a gente vê que o PT hoje tem uma fome, né? Voltou ao poder, então está querendo ir para cima em tudo quanto é lugar. E aí tem a outra figura que é a do Ciro, né? Que o Ciro, eu acho que já perdeu muito a relevância, né? Eu acho que o resultado da eleição, para mim, o grande derrotado da eleição de 2022, uma análise objetiva mesmo, não é analisando ele, se o que ele falou é certo ou errado. Você olha os dados, o resultado, foi o maior derrotado, né? Ninguém esperava que ele fosse quebrar a polarização Lula e Bolsonaro. Poxa, mas ficar atrás da Simone Tebet, que tinha surgido na candidatura ali um mês antes, que nem o MDB, no caso, né? Não queria a candidatura dela, o Eunice, o pessoal do Nordeste trabalhou para rifar. Aí ela vem, sai muito melhor que o Ciro nos debates, porque a grande coisa do Ciro é eu sou bom no debate. A Simone ganha muito mais projeção. Acho que os dois melhores candidatos em debates que mais apareceram foi a Simone e a do União Brasil, a Soraya Tronic, né? Ironicamente, né? Pelos casos lá do padre e tudo mais. O Ciro some ali e fica em terceiro lugar. E aí eu acho que é a ferida no peito do Ciro, né? Como ele mesmo disse, que ele está sangrando e vai sangrar. Esse terceiro lugar em Sobral, eu acho que ele não vai digerir tão cedo. Foi uma derrota muito feia, né? Com o irmão prefeito, toda aquela mobilização, e aí ele ficar em terceiro lugar dessa forma. Mas é um personagem que, com relevância, com impacto na urna ou não, a gente sabe que gera muitos fatos, né? Sim. Pode ter certeza aí que os advogados de muita gente já estão de olho aí, colados, né, com o que o Ciro fala, né? O Eunice tem ali 70 processos contra o Ciro na justiça e vice-versa. Enfim, é um cara que mobiliza muito o debate político e, às vezes, contra a vontade desses personagens. Eu acho que o Ciro vai acabar atuando muito nesse sentido, trazendo muitos temas,
dando relevância, né, dando ali um megafone para coisas que Camilo, Eumano prefeririam não entrar, né? Que quando o Ciro fala tem um peso muito grande. Agora, em termos de urna, eu acho que ele não tem mais essa articulação toda que o Cid, por exemplo, ainda mantém ali com as articulações dele, principalmente no interior. Perfeito. Mas aí a direita, né? A gente sabe que aqui em Fortaleza está se concretizando uma divisão, né? Aqueles que provavelmente vão marchar junto ao capitão Wagner, outros que vão marchar com o André Fernandes. A gente vê isso também em outras cidades do Ceará. Não há uma unidade de uma candidatura da direita, de centro-direita, né? Há uma divisão entre aqueles, pegando aqui o mote que você colocou no começo, da gente saber realmente o peso dessa polarização na disputa municipal, mas há uma divisão entre aqueles que são mais, digamos assim, mais bolsonaristas, outros que são conservadores, mas não estão tão abraçados com a imagem do presidente Bolsonaro. Como é que você vê a força política da direita no Ceará, não somente em Fortaleza, mas como é que você vê esse enquadramento desses? A gente sabe que são sempre figuras fortes, por exemplo, para o legislativo. Sim. São sempre figuras fortes que fazem uma boa bancada de vereadores. Mas aí quando a gente passa para prefeito, aí a história é outra, né? Você sabe que porque envolve aliança, envolve articulação, envolve... Mas qual é o cenário que a gente tem hoje colocado? Qual é a correlação de forças que a direita desfruta hoje, na sua visão, no Ceará, dentro desses movimentos que a gente está acompanhando? Sim, é um ótimo assunto, né? Eu acho que é um dos assuntos novos da campanha do ano que vem, que vai ser interessante observar. A gente brincava em 2022, né? Sair as pesquisas, a gente ia bater lá o voto. Aí era impressionante, né? 98% dos eleitores que dizem votar no Bolsonaro votam no Wagner, né? Então o voto do Wagner era totalmente casado nisso. Aí a gente brincava e perguntava, sim, mas o bolsonarista vai votar em quem se não for no Wagner? No Eumano, nos candidatos que tinham do PCdoB, não, PCdoB não, do PCO, aqueles, né, minoritários que estavam lá concorrendo, até daquele partido lá, o P e tal, menores e tudo. Aí quem ia votar? Não, tinha que ser no Wagner, né? Porque a divisão que tinha no campo ali das candidaturas era da centro-esquerda, né? E da esquerda ali, com o PT, com o Roberto Cláudio, com esses outros candidatos menores. E então, ano que vem, esse ano, né? Eu esqueci até que da virada. Esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai ver recente aqui em Fortaleza isso, né? Uma pulverização do campo da direita, né? É a primeira vez que o Wagner não vai representar sozinho. O Wagner, que fugia tanto da alcunha de candidato do Bolsonaro, não. Agora você tem um candidato puro sangue ali, bolsonarista, que é o André Fernandes. Essas duas candidaturas muito bem consolidadas, né? O Wagner pelo recall, pela força que ele tem já do sentimento anti-Ferreira Gomes, né? Pela força que ele tem ali, até pelas categorias militares, que são muito numerosas e influentes, né? Nas comunidades deles e tudo mais, está muito consolidado. E o André Fernandes, porque o Bolsonaro enfrenta um ano duro, né? Esse ano. O Bolsonaro, até por questão de sobrevivência política, ele precisa fazer muitos prefeitos, e ele já disse, deixou claro, está intervindo em diretório, né? Esse fim de semana agora teve uma briga, porque ele foi numa cidade do Rio de Janeiro que tinha um prefeito do PL e lançou um empresário lá, amigo dele, para a prefeitura, atropelando o prefeito. Enfim, mostra que o Bolsonaro vai ter muito interesse em entrar pessoalmente e não vão deixar de ter candidato em capital nenhuma. Então, esses dois muito bem colocados para rachar esses votos. E um terceiro nome aí, que esse aí eu já não sei muito, né? Que é o Eduardo Girão, senador pelo Novo. Foi lançado pré-candidato, mas o próprio evento que lançou ele foi meio engraçado, né? Porque foi um evento para lançar o Eduardo Girão, mas estava com o Sérgio Moro, que é do União Brasil, vários senadores do PL. O Moro dá uma declaração lá, acho que ele ainda vai conversar com o capitão dá uma declaração, estou conversando com ele. Ou seja, todos os outros candidatos da direita acreditam que podem ainda receber esse apoio do Girão até aí o período das convenções eleitorais. Então, eu pessoalmente acredito que o Girão deve desistir da candidatura para apoiar alguém. Eu acho que ele é desses nomes que está mais aberto para isso, mas esses dois outros estão muito consolidados e vai ser muito interessante saber como é que vai ser isso, né? Já começa meio rachado. Não sei se já saiu uma pesquisa Atlas agora no dia 1º de janeiro até, que coloca uma margem muito boa para o André Fernandes, né? Eu acho que o Fernandes sai ali com uns 14, deixa eu até ver que 12%. 12%, né? Isso. Que eu acredito que seja porque a Atlas, né, diferente de algumas outras
dos institutos de pesquisa, né? Isso foi até importante na eleição do ano passado, que eles pegaram alguns movimentos com isso, ela coloca, né, o partido do lado, né? Bota lá André Fernandes PL. Então muita gente é PL, é o Bolsonaro, eu vou votar, é PT, é o Lula, eu vou votar, né? Então ele sai aí já com esses 14% em um dos cenários e 12% no cenário com o Evandro, né? Candidato. É muito bom, né? Porque para ele, porque mostra que ele já tem uma força nativa do bolsonarismo, mas por outro lado não esvaziou tanto o capitão Wagner, né? A esse ponto. Isso. O capitão continua, né? E é muito de se esperar que esse eleitor do André Fernandes, provavelmente num segundo turno, se o Wagner estiver nele, vá ligar para o capitão Wagner, né? Então tem uma disputa aí muito interessante, mas que para mim a grande história aqui talvez a gente está vendo o provável candidato do PT, que provavelmente vai ser o Evandro, né? Hoje o nome dos mais bem colocados ali pelas lideranças do grupo e tudo mais, vai ter apoio do governo federal, apoio do governo estadual, uma máquina muito forte, muita militância de projetos políticos, do interior todinho, aqui na capital também. Então, vai ser um candidato que vem com muita força, muita perspectiva de crescer, e um prefeito que está na máquina. Será que para o Wagner isso não vai ser uma dificuldade muito grande, né? Talvez seja até por isso que ele saiu lá de Maracanã e já está voltando para cá, porque talvez ele esteja vendo que a coisa não vai ser simples para ele, né? Já está começando a circular boatos de que o Wagner vai ser vice de alguém, aí o Wagner teve que ir lá e dizer, não sou vice de ninguém. Então, eu acho que essa questão da divisão coloca uma dificuldade muito grande para o Wagner, dele ficar nessa situação aí, o Sarto e o Evandro, por exemplo, ou a Luiziane, quem for o candidato do PT, brigando, o capitão acabar esvaziando um pouco, porque o eleitorado ali da direita vai ter uma parcela considerável bolsonarista mais raiz que vai ficar no André Fernandes, até porque o Fernandes não vai ter vergonha de dizer que é Bolsonaro, muito pelo contrário, a morte, a razão de existir. Soldado, né? A campanha dele é essa aí, tudo mais. E vai ser até interessante ver como é que vai ser a postura do Fernandes nessa questão, né? Porque ele já meteu muitos pés pelas mãos, né? Já deu declarações ali que ele se complicou depois. Ele está tentando, você vê que ele tem um esforço de tentar mostrar que está amadurecendo e tudo mais, mas a gente sabe que a raiz do bolsonarismo é complicado, né? Sempre exige esse confronto, esse embate frente a frente. permanente. Exatamente. E você está falando de políticos muito experientes, né? O André Fernandes bater de frente ali com as redes sociais é uma coisa, né? Bater de frente com o José Sarto ali, com a Luiziane Lins, meu amigo, é outra, né? A gente lembra, na campanha de 2020, até aquele candidato que era do PSL, o Heitor Freire, né? Veio tentar bater a Luiziane várias vezes e eu acho que ele se deu mal em todas, né? Nos debates, a Luiziane botava ele para rodopiar ali e tal, com as respostas dela. E eu acho que o André, se não tomar muito cuidado, não for muito bem assessorado, pode aí arrumar um caminho semelhante. Dificuldade. Mas para a direita, eu acho que é isso. Vai ser uma curiosidade e eu acho que é ruim para o capitão isso. Para alguém que estava ali com predomínio da direita. Enfim, a gente já estava até comentando que essa pesquisa ela é boa para todos os candidatos, né, quase. Menos porque o Evandro parece bem colocado ali com seus 12, 13, 14 também. O Fernandes, né? O Wagner ainda está na liderança. O Sarto não está nem um pouco, né, inviável. Eu acho que a única pessoa que não deve estar muito feliz com essa pesquisa é a Luiziane Lins, né? Porque é aquela história. Pesquisa agora, todo mundo sabe, na altura desse campeonato, não indica absolutamente nada do que vai ser o resultado da eleição. Mas ela significa muito para definições, alianças, partidos, né? Escolhas. E hoje a gente sabe que tem esse movimento da Luiziane para querer ser candidata, que se justificaria mais se ela tivesse muito melhor do que o Evandro nas pesquisas. Que é uma coisa que não acontece. Então, nem esse argumento ali na hora de brigar para ser candidata, ela vai poder utilizar muito. Não, eu sou conhecida, eu já tenho aqui. Não, você é conhecida e tudo mais, mas o Evandro ali está quase no mesmo patamar que você. Mas muitas coisas interessantes para ser observado. Com certeza, Márcio. Quero agradecer. O tema é muito gostoso e a gente gosta dele porque é o grande tema do momento e a gente adora debater política, mas o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer novamente a sua participação, o seu olhar sempre atento sobre os bastidores da política, trazendo realmente esses movimentos. Eu já disse para você, antes da gente gravar, você vai trabalhar bastante agora em 2024, porque realmente vai ser uma eleição imprevisível, não há favoritos, né? Eu penso que... Não estou falando só de Fortaleza, não.
em grandes centros urbanos, a gente tem essa perspectiva. Isso esquenta mais, torna mais competitivo. Eu acho que para quem cobre, para quem faz análise, torna realmente o cenário bem interessante. Então, agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Cleiton, o convite. Foi um prazer aqui, uma satisfação. E poder também continuar aí as conversas que a gente sempre tem pelo jornal, pelas entrevistas. Só um prazer. Perfeito. Aí. Qualquer novidade, qualquer outras edições, pode me chamar. Da próxima vez a gente bota uma cervejinha aqui. E o papo vai até mais longe. Muito bom. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do nosso Cena Legislativa. Vejo você no próximo programa.